Boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de introdução de enfermagem. Estávamos estudando sobre cateterismo vesical de demora e cateterismo vesical de alívio, que é o procedimento de sondagem, tá? Então, a equipe da enfermagem, tem uma grande contribuição no momento destes procedimentos, tá? O cateterismo deve ser realizado quando absolutamente necessário. Por quê, gente? Porque devido ao grande risco de originar infecção no trato urinário. Então, a equipe da enfermagem tem sim, a sua atribuição de também avaliar se esse paciente conseguiu urinar, se esse paciente, naquele momento que o doutor prescreveu, estava em uma situação, depois pode mudar essa situação. Nós temos, sim, uns métodos, umas táticas para conseguir que esse paciente possa urinar, tá? Então, o que devemos fazer para isso acontecer? Quando o paciente estiver com retenção urinária, realizar algumas técnicas que levam à micção voluntária, que leva ele a urinar voluntariamente, certo? Transmitir atitudes calmas ao paciente, Conversar, às vezes ele está com o psicológico abalado, Ele não tá muito agressivo ou bravo com algum acontecimento, então procurar passar uma calmaria para esse paciente também é uma atribuição nossa. Oferecer medicamento para o alívio da dor. Sempre que o paciente estiver sentindo dor, não iremos realizar nenhum tipo de procedimento antes da administração da medicação. Geralmente temos o SOS, tá? Ou então, se necessário, o médico já deixa o prescrito. Se o paciente apresentar dor durante a internação, teremos essa medicação para nós mesmos da enfermagem já termos o conhecimento de ir já administrar essa medicação prescrita, que é o SOS, É se o paciente tiver dor antes do horário do medicamento, tá? Atender prontamente a solicitação do paciente urinar, Enfermeira, quero ir no banheiro, enfermeira, tá? Ir lá, acompanhar o paciente, autorizar o acompanhante, levantar esse paciente do leito e levar até o banheiro, tá? Então, tudo isso é nossa atribuição, é os cuidados da enfermagem. Proporcionar privacidade. Às vezes, a enfermaria tem 5 leitos, todos ocupados. Esse paciente não consegue fazer no leito, na comadre, ou no papagaio, se for masculino, que são 2 também aparelhos, que possa desprezar o paciente, a diurese no leito, tá? Vocês irão conhecer o papagaio e a comadre, Então, são 2 dispositivos que lá no leito mesmo a gente consegue. A comadre a gente coloca abaixo do glúten do sexo feminino e o papagaio a gente coloca, o pênis do paciente dentro dele e o paciente despreza. Esse dispositivo às vezes dificulta, o paciente sente que não está tendo uma privacidade. Esse paciente às vezes precisa ser levado até o banheiro. Teremos que proporcionar, se o paciente não conseguir deambular, a gente coloca ele na cadeira de desprezas, E a gente leva esse paciente até o banheiro. Favorecer a posição mais adequada ao paciente, tá? Proporcionar estímulos que facilitam a micção, como deixar uma torneira aberta. Isso é bem já conhecido, até por pessoas no pós-operatório, que está com aquela dificuldade, com o psicológico comprometido. Abrir a torneira, aberta perto do paciente. Colocar bolsas com água morna sobre a região inferior do abdômen do paciente, logo acima da bexiga, na região onde está localizada, no baixo ventre, entre a região pubiana, e o abdômen, do intestino. A gente coloca que esse local sim é a bexiga. Oferecer banho quente, que pode resultar em relaxamento muscular. Então, gente, é de suma importância esses cuidados de enfermagem quanto o cateterismo, tá? Porque antes do cateterismo nós podemos realizar todos esses cuidados de enfermagem para evitar que o paciente submeta pelo processo de cateterismo vesical, que é o mesmo de sondagem de alívio ou de demora. Quais são as complicações, do catéter vesical, tanto de alívio como de demora? Infecção urinária, tem muita infecção urinária proveniente,
do cateterismo, mais comum, causada principalmente pelo uso incorreto da técnica asséptica. Por isso que eu falei para vocês, na técnica asséptica, luvas cirúrgicas, tá? Que tem que ser passada esse catéter, tá? Realizar a asepsia bem feita, tá? Colocar o campo esterilizado e abrir a sonda da maneira correta, na técnica asséptica, tá? Hemorragia pode ser causada pela utilização de uma sonda de calibre inadequado. A uretra do paciente é isso. Você coloca uma sonda 22, teremos que avaliar também, né, todo o paciente. Adequado o tamanho da uretra, passagem incorreta, tá? Tem muita passagem correta. Temos que ter certeza que a parte do balãozinho passou e já está na bexiga. Existência de patologias prévias. Às vezes tem um tumor, né? Tem algum acometimento na uretra e pode ocasionar um sangramento. Formação de cálculos na bexiga também pode ser uma complicação, tá? Se tem muito cálculo, na hora que passa a sonda, o próprio cálculo pode até obstruir essa sonda, tá? Devido à longa permanência da sonda, bexiga neurogênica nos pacientes com permanência prolongada da sonda, trauma tissular devido à complicação de força durante a passagem, utilização de sonda muito calibrosa, tá? Então teremos que sim entender esse processo do número da sonda, né? Como eu disse para vocês, se é uma uretra menor, né? Uma uretra mais assim, do calibre menor, o orifício menor, teremos que sim selecionar a sonda adequada, tá? Por isso, essa seleção quem faz é o enfermeiro. Mas como eu disse para vocês, que o técnico de enfermagem também pode sim passar a sonda com a anuência do enfermeiro, certo? Material necessário. Esse material vocês terão que gravar mesmo, tá? Entender quais são os materiais, porque são vocês que irão arrumar a bandeja, tá? E a gente, se é um procedimento em técnica asséptica, deve ser colocado na bandeja de forma correta para realizar o procedimento. Sonda de Foley, tá? De 3 vias ou de 2 vias, tá? A indicação do paciente que nós iremos falar. Sistema fechado de coleta de urina. A bolsa coletora, nós chamamos muito de bolsa coletora. A gente nunca pede sistema fechado de coleta de urina. Nós chamamos de bolsa coletora, tá? Me dá a bolsa coletora junto também. Isso vocês são os dois principais materiais que irão colocar na bandeja. Aqui tá mais uma vez mostrando para vocês o teste do balão, tá? O teste do balãozinho insuflável, tá? A sonda de Foley e a bolsa coletora, tá? Vocês irão conhecer esses dispositivos logo no início do estágio, tá? É muito simples, porém terão que saber para arrumar essa bandeja. Água destilada, como eu disse para vocês, não é indicado colocar soro fisiológico. Por quê? O soro fisiológico, o sal, pode sim calcificar, né, cristalizar e dar um comprometimento neste balão. E às vezes a gente nem consegue, pode travar, tá? Ele pode endurecer lá dentro devido ao sal, tá? Antisséptico tópico, tá? Pra gente fazer a asepsia. Micropore, né? Pra gente marcar. Luva de procedimento também precisa para o auxiliar, porque o enfermeiro não consegue passar a sonda sem o auxiliar. Saco de lixo para desprezar. Seringa de 20 ml. Lidocaína. Luvas estéreo, tá? Então, precisamos de luvas de procedimento e luvas estéreis, tá? Então, esses são os principais, né, materiais para o procedimento de sondagem, tá? Precisamos também, né, de um campo estéreo, tá? Que é aquele campo que a gente coloca depois da asepsia, a gente coloca o campo estéreo. Cuba redonda ou cúpula, né, que é essa cubinha aqui para colocar a compressa de gaze. Gaze, pinça Xeron, né, que às vezes a gente usa a pinça para fazer a asepsia. Se o profissional não usar a pinça, ele tem que usar 2 luvas cirúrgicas, tá? Se ele usar a pinça, ele só usa uma luva cirúrgica. Cuba rim, que é essa cuba aqui para a gente colocar o material. Recipiente para coleta de urina, se necessário, né? Geralmente nessa passagem de sonda, esse paciente está com comprometimento urinário,
a gente precisa também de uma coleta, tá? Recipiente estéreo para coleta de amostra de urina e biombo, se necessário. Se tiver mais 2 pacientes na enfermaria, teremos sim que colocar o biombo. Para quem não conhece o que é biombo, é aquele vedador, né, de separação de pessoas, tá? O biombo tem em todo local do hospital. Tem um biombo lá no necrotério, tem um biombo lá no pronto-socorro, tem um biombo lá na maternidade de pediatria e tem um biombo também na clínica médica para realizar os procedimentos de sondagem, ok? Por hora é só, daqui uns minutinhos retornaremos com o segundo momento da nossa aula de hoje.